Olá, eu sou o professor José Rodrigo Dornelles Vieira e esse é o curso de revisão para o exame de ordem da Verbo Jurídico. Nós vamos trabalhar neste encontro a disciplina de Direito Empresarial. E como vai funcionar a nossa aula de revisão para o exame de ordem da disciplina de Direito Empresarial? Nós vamos fazer um sobrevoo panorâmico na legislação empresarial, apontando os principais artigos da nossa matéria. Quais são aqueles artigos que têm maior chance de aparecerem, de serem exigidos, de serem cobrados no exame de ordem. Então nós vamos, nas lâminas, enumerar diversos artigos que são aqueles mais importantes, aqueles mais relevantes, aqueles que têm mais chance de aparecer no exame de ordem do dia 16. E a gente começa falando então dos artigos 50 e 966 do Código Civil. O artigo 50, ele trata da desconsideração da personalidade jurídica. O que é a desconsideração da personalidade jurídica? A desconsideração da personalidade jurídica é uma forma de imputação de responsabilidade. A desconsideração da personalidade jurídica, e no Código Civil, no artigo 50, está consagrada a chamada teoria maior da desconsideração, ela permite ao juiz que, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pela confusão patrimonial ou pelo desvio de finalidade, que o juiz possa, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, estender os efeitos de certas relações e obrigações ao patrimônio pessoal dos sócios ou administradores. Ou seja, a desconsideração da personalidade jurídica é uma forma de imputação de responsabilidade. Há um alargamento no polo passivo da demanda. Ela pode ser requerida e deferida numa ação de conhecimento, numa ação cautelar, na fase de execução ou do cumprimento de sentença. É importante referir que a desconsideração da personalidade jurídica não dissolve, não extingue e não liquida a pessoa jurídica. É simplesmente uma ineficácia episódica, pontual da personalidade jurídica. Há um afastamento da personalidade jurídica, desse biombo, dessa proteção, para que se possa atingir os reais interessados, os sujeitos que se locupletaram daquele abuso, ou seja, os sócios ou administradores. Para a aplicação da teoria maior, que está aí no Código Civil, no artigo 50, exige-se o abuso, caracterizado pela confusão patrimonial e desvio de finalidade. Porém, nosso ordenamento jurídico também contempla a chamada teoria menor da desconsideração, que é aplicável a demandas trabalhistas, é aplicável em relação ou em favor dos consumidores, é aplicável em relação aos danos causados ao meio ambiente, é aplicável nas infrações à ordem econômica. Nesses 4 casos, onde se aplica a teoria menor, não é necessário o abuso da personalidade, não é necessária a fraude, basta o inadimplemento, o descumprimento da obrigação por parte da pessoa jurídica, para que o credor possa acessar o patrimônio pessoal dos sócios. Então, artigo 50, desconsideração da personalidade jurídica. Estejam familiarizados com esse artigo, porque ele tem boas chances de aparecer no dia da prova, no dia do exame de ordem. Ainda está nessa primeira lâmina o artigo 966 do Código Civil, que traz o conceito de empresário. Quem vai fazer o exame de ordem no dia 16 tem que estar familiarizado com o artigo 966 do Código Civil. O artigo 966 do Código Civil, vocês têm que levar dentro de si, tem que saber, tem que conhecer, porque é um artigo fundamental do direito empresarial. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada. O que significa isso? Significa que o empresário é um sujeito que atua de maneira estável, de maneira habitual, que é o titular daquele empreendimento, é um sujeito que visa lucro, que produz ou circula riqueza, é um sujeito que
pratica um conjunto de atos para oferecer no mercado um produto ou um serviço, e ele faz isso, essa atividade empresarial, ela se caracteriza pela sua impessoalidade. O empresário é o titular da empresa, mas a empresa é um instituto impessoal, uma estrutura impessoal. É uma estrutura onde ninguém é insubstituível. É uma estrutura onde se faz mais com menos. Então, conceito de empresário, quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada. E aí nós continuamos a nossa revisão, passando agora para a próxima lâmina, onde estão os artigos 966, parágrafo único, e também o artigo 967 do Código Civil. Pois bem, o artigo 966, parágrafo único, ele traz uma exceção, ele traz um grupo de excluídos do regime jurídico empresarial. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda que com concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual. O que significa isso? Significa que estão excluídos do regime jurídico empresarial médicos, advogados, contadores, engenheiros, arquitetos, artistas em geral, músicos, pintores, escultores, cantores. Todos esses sujeitos, em princípio, não são empresários. Por quê? Porque a sua atividade, ela é uma atividade personalíssima, é uma atividade de confiança, é uma atividade infungível, insubstituível. O sujeito que exerce essa atividade, ele tem um talento, um dom, ele é único. Tem que ser ele, é o profissional da minha confiança, porque essas atividades do parágrafo único do 966, elas envolvem uma criatividade, elas envolvem a presença do gênio humano. Por isso, elas não se prestam, em princípio e em regra, a uma exploração de modo empresarial, porque há uma pessoalidade, elas são obrigações personalíssimas. Porém, o próprio parágrafo único admite excepcionalmente que essas profissões intelectuais tenham sido absorvidas por uma estrutura empresarial. Então, não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Ou seja, tu pode ter um designer atuando no núcleo de criação de uma fábrica de móveis. Tu pode ter um arquiteto atuando como consultor, como vendedor, numa loja que vende móveis. Então tu pode ter esses profissionais, pode ter um médico dentro de uma estrutura hospitalar ou dentro de uma estrutura de um spa. Nessas situações, a atividade intelectual, ela foi absorvida por uma estrutura empresarial. Ela aparece como elemento de empresa. E aí, obviamente, o regime daquela estrutura vai ser o regime empresarial que absorveu alguma ou algumas profissões intelectuais. Certo? Levem com vocês parágrafo único do 966. O artigo 967, ele trata de uma outra questão importante que também aparece com bastante frequência no exame de ordem, que é a questão do registro. Diz o artigo 967 que é obrigatória a inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis da respectiva sede antes do início das suas atividades. E é importante ser dito que a inscrição no registro público, o registro do empresário, não integra o seu conceito, ou seja, não é necessário para se caracterizar como empresário que haja inscrição. O registro ou a inscrição, ela é uma obrigação que vai atribuir regularidade à atividade empresarial. Quem não tem registro pode ser considerado empresário? Sim, mas vai ser um empresário irregular. A caracterização do empresário independe do registro. Para exercer de maneira regular, o empresário deve estar, sim, registrado antes do início das suas atividades. Mas se não cumprir essa obrigação, ele não deixa de ser empresário, ele vai ser um empresário irregular. Aí não vai ter CNPJ, não vai assinar carteira dos empregados, vai ter responsabilidade ampla e limitada, não vai poder pedir recuperação judicial, não vai poder se enquadrar como MEPP. Então,
É obrigatória a inscrição para atribuir regularidade à atividade empresarial. O registro é uma obrigação do empresário, mas a sua caracterização independe de registro. Levem o 967 com vocês também. Um outro artigo importante que eu quero referir, na verdade mais 2 artigos que a gente vai trabalhar, são os artigos 971 e os artigos 974 do Código Civil. O que dizem os artigos 971 e 974? Ora, acabamos de falar de registro. O registro é uma obrigação do empresário. O 971, ele traz uma exceção à regra do artigo 967. E basta comparar a redação desses 2 artigos. O artigo 967 diz que é obrigatória a inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis da respectiva sede antes do início das suas atividades. 967. O 971 diz assim: o empresário cuja atividade rural constitua sua principal profissão pode requerer a sua inscrição perante o registro público de empresas mercantis, caso em que, depois de inscrito, ficará sujeito às mesmas obrigações que o empresário sujeito ao registro. Ou seja, para todas as atividades, o registro é obrigatório e tem natureza declaratória. Para o rural, que tem uma regra específica, que é uma exceção à regra geral, para o rural o registro é facultativo. E os efeitos do registro são constitutivos. O rural, sim, só se torna empresário, só se submete ao regime jurídico empresarial após a sua inscrição na junta. Veja bem, para toda e qualquer atividade, se o sujeito exerce atividade econômica organizada, ele já é empresário, independente do registro. Se explora uma ótica, se explora um restaurante, se explora uma confecção, uma loja que vende roupas, independente de fazer o registro, o sujeito é empresário. O regime jurídico empresarial incide. A caracterização econômica faz com que incida o regime empresarial, independente de estar registrado ou não, independente de estar regular ou não. Para o rural, imagine um tomateiro, sujeito que planta tomate, imagine um sujeito que cria gado. Esse sujeito, mesmo que esteja presente a caracterização econômica de empresário, o regime jurídico empresarial só vai incidir a partir do momento em que ele fizer a inscrição. É diferente. Notem, leiam o 971. O empresário cuja atividade rural constitua sua principal profissão pode requerer a sua inscrição, caso em que, depois de inscrito, ficará sujeito às mesmas obrigações que o empresário sujeito ao registro. De novo, para o rural, o registro é facultativo e tem eficácia constitutiva. Ainda, o 974 do Código Civil é um outro artigo importante que vocês devem lembrar. O 974 ele é um artigo que no seu caput ele se aplica inicialmente, o caput e o parágrafo 1º e 2º se aplicam ao empresário individual. Empresário individual é a pessoa física que exerce atividade econômica organizada. Pois bem, diz o 972 que para ser empresário individual, para ser empresário, o sujeito deve estar no pleno gozo da sua capacidade civil e não ser legalmente impedido. Para ser empresário, tem que estar no pleno gozo da capacidade civil e não ser legalmente impedido. Pois bem, o 974 traz uma exceção à regra do 972. Em regra, para ser empresário, tem que estar no pleno gozo da capacidade civil. Porém, o incapaz pode ser empresário individual. O incapaz pode ser empresário individual em 2 hipóteses. Quando a incapacidade for superveniente ou quando receber por herança. É o que diz o 974. O incapaz pode ser empresário quando a incapacidade for superveniente, ou seja, ele pode continuar a empresa antes exercida por ele enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor da herança. O exercício de atividade empresarial pelo incapaz sempre pressupõe autorização judicial. Vai ser precedido de autorização judicial. Está no parágrafo 1º. E o parágrafo 2º diz que não ficam sujeitos aos riscos da empresa os bens que o incapaz já possuía ao tempo da interdição ou da cessão, desde que estranhos ao acervo daquela.
O parágrafo 3º do 974, que é uma inovação relativamente recente, né, foi inserido recentemente. O parágrafo 3º, ele diz que para ser sócio de uma sociedade, para que o incapaz possa figurar como sócio, não precisa de autorização judicial. Basta que ele esteja devidamente representado ou assistido, ele não tenha poderes de administrador e que o capital esteja totalmente integralizado. Observados esses 3 requisitos que estão nos incisos do parágrafo 3º do 974, o incapaz vai poder ser sócio de uma sociedade. Então o sujeito pode contratar a sociedade com seu filho impúbere, né, com um menor impúbere de 5 anos de idade, desde que esse menor esteja devidamente representado ou assistido, desde que não tenha poderes de administrador e desde que o capital esteja totalmente integralizado. Dito isso, passamos agora aos artigos 977 e 980-A do Código Civil. O que diz os artigos 977 e 980-A do Código Civil? O artigo 977, ele trata da possibilidade dos cônjuges contratarem uma sociedade entre si ou com terceiros. É uma regra que eventualmente pode aparecer, pode ser cobrada, como já foi, no exame de ordem. O que diz o 977? Faculta-se aos cônjuges contratar sociedade entre si ou com terceiros, desde que o regime de bens não seja o da comunhão universal ou da separação obrigatória. Os cônjuges podem ser sócios de uma sociedade? Sim, desde que o regime de bens não seja o da comunhão universal ou da separação obrigatória. Nesses regimes é vedada a constituição de sociedade. Se for uma união estável, também celebrada pelo regime da comunhão universal, se submete à regra de proibição do 977. Não podem ser sócios. Se for contratada a separação total de bens, não tem problema, porque o 977 veda apenas o regime da separação obrigatória, não da separação convencional de bens. Então, é importante que vocês que vão fazer o exame de ordem estejam familiarizados com a regra do 977 do Código Civil. Ainda, o 980-A do Código Civil traz uma figura também recentemente introduzida no nosso ordenamento jurídico, a EIRELI, que foi criada, ou EIRELI, né? EIRELI ou EIRELI, que foi criada em 2011, né? 2011, e é uma nova modalidade de exploração da atividade econômica organizada, de exploração da atividade empresarial. Nós temos 3 maneiras de exercer uma atividade empresarial. O empresário individual, que é a pessoa física que exerce atividade econômica organizada. Uma sociedade, que é uma pessoa jurídica, ou normalmente uma pessoa jurídica contratada por 2 ou mais pessoas. E nós temos também agora a EIRELI, que é uma pessoa jurídica criada por uma única pessoa física. Como é que eu sei que a EIRELI ou que a EIRELI é uma pessoa jurídica? Porque o artigo 44 do Código Civil, que define quem são as pessoas jurídicas de direito privado, foi alterado também em 2011 para que fosse incluído um inciso 6º ao artigo 44. E nesse inciso 6º do artigo 44 consta expressamente as empresas individuais de responsabilidade limitada. Ou seja, a EIRELI, ela, para ser disciplinada, ou quando foi criada, implicou em uma modificação do 44. A EIRELI é uma pessoa jurídica, e quanto a isso não há dúvidas, porque o próprio 44 deixa claro. É uma pessoa jurídica criada por uma única pessoa física. O 980-A, ele não restringe a criação de EIRELIs expressamente às pessoas físicas, às pessoas naturais. Porém, o DNRC, atualmente o DREI, né, apenas admite que sejam registradas nas juntas comerciais as EIRELIs que tenham como titulares pessoas naturais.
Ou seja, pessoa jurídica não consegue constituir uma EIRELI no Brasil. Então, se aparecer na prova que a EIRELI só pode ser constituída por uma pessoa de maneira genérica, marca em verdadeiro, porque está de acordo com o 980A. Se falar que a EIRELI só pode ser constituída por pessoa física, pessoa natural, marca em verdadeiro, porque está de acordo com as instruções normativas do DREI, do DNRC. Se marcar que pessoa jurídica pode constituir EIRELI, marca em falso, porque pessoa jurídica não pode constituir EIRELI. Ainda, de acordo com o Código Civil, pode haver no máximo uma EIRELI por pessoa. A pessoa física só pode constituir uma única EIRELI, só pode ser titular de uma, não mais do que uma. E existe ainda no 980A uma limitação, uma exigência de que a EIRELI ela tenha um capital mínimo de pelo menos 100 salários mínimos. 100 salários mínimos. Para constituir uma EIRELI, o capital social tem que ser de pelo menos 100 salários mínimos. Isso dá pouco mais de 70 mil reais, né? Então é uma exigência importante que é feita em relação à EIRELI. EIRELI um único titular, EIRELI para atividades não empresariais, parágrafo 5º, 980A assim permite. A responsabilidade é ilimitada, a responsabilidade é limitada, né? Como é nas LTDAs, e o nome da EIRELI vai ser firma ou denominação, sempre acrescido da expressão EIRELI ou EIRELI. Dito isso, levem o 980A e seus parágrafos com vocês, dentro das mentes de vocês, no dia da prova. Dito isso, vamos avançar e vamos falar agora do 981 e do 982, especialmente o parágrafo único do 982. O que diz o 981, o que diz o 982? O 981, ele traz o conceito de sociedade. O que diz esse artigo 981? Celebra um contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício da atividade econômica e a partilha entre si dos resultados. Vamos de novo. Celebra o contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício da atividade econômica e a partilha entre si dos resultados. E eu posso fazer várias considerações a respeito do artigo 981. Primeira consideração que eu posso fazer: sociedade pressupõe duas ou mais pessoas. Está aí no plural, né? Celebra um contrato de sociedade as pessoas. Porém, existe no Brasil a chamada sociedade unipessoal. A unipessoalidade que pode ser originária, no caso da empresa pública e da sociedade subsidiária integral, e a unipessoalidade derivada, no caso do artigo 1033, inciso 4º. A falta de pluralidade não reconstituída no prazo de 180 dias dissolve a sociedade. Ou seja, até 180 dias é tolerada de maneira provisória, de maneira temporária, a unipessoalidade superveniente. Então, primeira observação: sociedade pressupõe duas ou mais pessoas. Exceção: sociedade unipessoal, originária, sociedade constituída por um único sócio, um único acionista, empresa pública e sociedade subsidiária integral. Cai no exame de ordem. Vai aparecer para vocês no dia da prova, como apareceu e como aparece com bastante frequência. Unipessoalidade superveniente, 1033, inciso 4º. Além dessa observação, eu devo dizer para vocês que para constituir uma sociedade, o sócio, né, ao constituir uma sociedade, o sócio passa a titularizar direitos e assumir obrigações. Principal obrigação de um sócio: contribuir para a formação do capital social, contribuir com bens, Ah, mas o 981 fala em serviços, professor. Cuidado! Artigo 7º da Lei das SAs. Capital social de uma SA é formado com bens, contribuições em bens ou dinheiro, bens, né? Moeda corrente ou bens. 1055, parágrafo 2º do Código Civil, sociedade limitada, é vedada a contribuição que consiste em prestação de serviços. Ou seja, na SA e na LTDA não pode
integralizar serviços. Na limitada e na sociedade por ações não pode integralizar serviços. Quando vocês leem serviços aí no 981, é só sociedade simples. Tá? É basicamente, não só, mas basicamente a sociedade simples, desses tipos mais importantes. Limitada e SA não pode integralizar serviços. Além do dever de integralizar, e o sócio que não cumpre com essa obrigação é chamado de sócio remisso, além de integralizar o capital social, o sócio tem ainda os deveres de lealdade, o dever de fidelidade, o dever de colaboração, que são importantes e que, se não forem observados, podem culminar com a sua exclusão da sociedade. E o sócio também adquire direitos pessoais, direito de voto, direito de fiscalização, direito de retirada. E direitos patrimoniais, direito de participar nos lucros, direito de participar no acervo em caso de liquidação e direito de receber o reembolso. Então essas são as observações a respeito do 981. Devo ainda dizer para vocês que toda sociedade visa lucro, embora nem toda sociedade seja empresária. E ao dizer isso, ao dizer que nem toda sociedade é empresária, a gente chega num outro ponto importante, que está lá no artigo 982 do Código Civil, que é a dicotomia, a divisão que existe no direito societário entre sociedade simples e sociedade empresária. Considera-se empresária a sociedade que tenha por objeto a atividade própria de empresário sujeito a registro e simples as demais. Ou seja, se uma sociedade exerce atividade econômica organizada, vai ser uma sociedade empresária. Já se não exercer, se for aquela sociedade dos profissionais intelectuais do parágrafo único do 966, vai ser uma chamada sociedade simples. O parágrafo único do 982, que é muito perguntado em exames em geral, inclusive no exame de ordem, diz que, independentemente do seu objeto, considera-se empresária a sociedade por ações e simples a cooperativa. Ou seja, a SA sempre é uma sociedade empresária. A cooperativa sempre é uma sociedade simples. Levem o parágrafo único do 982 com vocês. É um outro artigo importante para quem vai fazer o exame de ordem. Ainda, artigo 985 e artigo 990. O que diz o artigo 985? O artigo 985, ele fala que a sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição do seu ato constitutivo no respectivo registro. A sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição do seu ato constitutivo no respectivo registro. Ou seja, a sociedade ela vai ser reconhecida como um sujeito de direitos pela ordem jurídica. Nasceu uma sociedade, nasceu um novo sujeito de direitos, como se tivesse nascido uma criança. Ah, professor, mas que isso? E é verdade. Claro que uma criança é uma pessoa natural, uma sociedade é uma pessoa jurídica, mas ambos são reconhecidos pelo ordenamento como sujeito de direito, com as suas peculiaridades, né? A sociedade ela vai ser dotada de autonomia patrimonial, de patrimônio próprio, ela vai ser dotada de capacidade negocial, vai poder figurar no polo de relações jurídicas. A sociedade vai ser dotada de capacidade processual, vai poder se demandar e ser demandada. E é importante que eu diga que quando nós temos uma sociedade regularmente constituída, quem vai ser considerado empresário é só a sociedade. Ninguém se torna empresário pelo fato de ser sócio de uma sociedade. Quem exerce atividade econômica organizada, quando nós temos uma sociedade regularmente constituída, é a própria sociedade. Portanto, o artigo 985, que estabelece que a sociedade adquire personalidade jurídica, que ela é reconhecida como um sujeito de direitos, e a partir daí vem a autonomia patrimonial, vem a capacidade negocial, vem a capacidade processual, ou seja, a sociedade atua em nome próprio, atua com patrimônio próprio, pode demandar e ser demandado, pode praticar atos. Então, uma sociedade constituída como um restaurante que tenha por objeto a venda de rodízio, uma churrascaria, rodízio de carne, churrasco, né? Então, ela, sociedade, exerce a atividade econômica organizada. A dificuldade aqui, senhores, é que a sociedade é um ser intangível.
A pessoa jurídica é um ser intangível, incorpóreo, imaterial. Ninguém nunca viu uma sociedade, ninguém nunca viu uma pessoa jurídica, ninguém nunca apertou a mão de uma pessoa jurídica. Pessoa jurídica não tem boca, não tem olhos. A pessoa jurídica não existe materialmente, não existe concretamente. É um ente ideal, abstrato, que só existe no mundo da ficção, no mundo das ideias. Isso traz uma série de dificuldades. Porque nós, seres humanos, temos a necessidade de visualizar, de enxergar, de ver, e ninguém nunca viu essa pessoa jurídica. E ela vai atuar no mundo real por meio dos seus administradores. Os administradores que manifestam a vontade da pessoa jurídica. Os administradores que vão praticar os atos em nome da pessoa jurídica, que vão assinar os contratos em nome da pessoa jurídica, que vão movimentar o dinheiro da pessoa jurídica, mas vão fazer isso sempre no interesse da sociedade, sempre em nome da sociedade, nunca pensando no seu interesse, nunca em nome próprio. E qualquer desvio ou confusão patrimonial aqui pode ser sancionado com a desconsideração da personalidade jurídica ou com uma responsabilidade pessoal por ato ilícito. Então, o artigo 985 é importante porque consagra a existência dessas sociedades personificadas, que a partir do registro adquirem personalidade jurídica. Porém, é importante que eu diga que nem toda sociedade tem personalidade jurídica. E aí, nós cronologicamente, entramos no artigo 986. Peguem o Código Civil de vocês aí. Consultem o Código Civil. Subtítulo 1 do livro 2, da parte especial do Código. Direito de empresa. Das sociedades não personificadas. Das sociedades despersonificadas. Está lá, logo acima do artigo 986. Sociedades não personificadas. O próprio Código Civil, quando apresenta os tipos societários, se vale desse critério das sociedades que têm personalidade jurídica e das sociedades que não têm personalidade jurídica. E o Código Civil, ele começa falando das sociedades que não têm personalidade jurídica. Primeiro tipo societário, não personificado ou despersonificado, sociedade em comum, que é regulada do 986 ao 990. O que é a sociedade em comum? Eu coloquei nessa lâmina apenas o artigo 990, não que os outros não tenham importância. A sociedade em comum é aquela sociedade chamada pela doutrina e pela jurisprudência de sociedade irregular ou de fato. Atenção! Se cair na prova, não tem personalidade jurídica a sociedade irregular. De acordo com o Código Civil, são sociedades despersonificadas da sociedade de fato. Errado! Errado! Porque o Código Civil não usa essas expressões. Deem um Ctrl F aí no Código Civil de vocês. Coloquem sociedade de fato. 0 ocorrências. Deem um Ctrl F aí no Código Civil, coloquem sociedade irregular, 0 ocorrências. Por quê? Porque o Código Civil não utiliza essas expressões, não utiliza essa nomenclatura. O Código Civil utiliza a nomenclatura sociedade em comum. A sociedade em comum é o que a doutrina ou a jurisprudência chamam de sociedade irregular ou de fato, mas o Código chama de sociedade em comum. É aquela sociedade constituída de qualquer jeito, sem que houvesse uma preocupação em regularizar, sem que houvesse um contrato social arquivado na junta comercial. Então, é uma sociedade sem personalidade jurídica, uma sociedade também chamada de irregular ou de fato, pela doutrina ou pela jurisprudência. Os sócios somente podem fazer prova por escrito da existência da sociedade, os terceiros por qualquer meio de prova. E aí o 990, que é o que eu apontei aqui, diz que todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, excluído do benefício de ordem aquele que contratou pela sociedade. Dito isso, senhores, nós vamos passar a outros artigos, continuando o nosso estudo. Agora, nós vamos abordar o 993 e o 1016.
993 e 1016. O 993, dentro dessa sequência cronológica do Código Civil, ele também trata de uma outra sociedade desprovida de personalidade jurídica. Existem apenas 2 tipos societários que não têm personalidade jurídica. O primeiro deles, a sociedade em comum. O segundo deles, a chamada sociedade em conta de participação. A sociedade em conta de participação, ela é regulada dos artigos 991 até o 996. Até o 996. Qual é a grande questão, qual é o grande pulo do gato da sociedade em conta de participação? A sociedade em conta de participação, ela tem 2 categorias de sócio. 2 categorias de sócio. O chamado sócio oculto ou participante e o chamado sócio ostensivo. E a grande peculiaridade da sociedade em conta de participação é que o objeto social da sociedade em conta de participação, ele é perseguido única e exclusivamente pelo sócio ostensivo, em seu nome e sob sua responsabilidade. Na sociedade em conta de participação, o objeto social é exercido pelo sócio ostensivo, em seu nome e sob sua responsabilidade. A sociedade em conta de participação, ela é constituída independente de qualquer formalidade. Ela é constituída por um instrumento particular. E ela passa a existir independentemente de registro. Sabem por quê? Porque ela produz efeitos apenas entre os sócios. É uma sociedade que só existe internamente. Externamente, quem atua, quem exerce o objeto social é apenas o sócio ostensivo, em seu nome e sob sua responsabilidade. Então, na sociedade em conta de participação existem 2 categorias de sócio, o sócio ostensivo e o participante. O ostensivo exerce o objeto social em seu nome. Todos que contratam com essa sociedade, na verdade, contratam com o sócio ostensivo. E nem imaginam que nos bastidores, que por trás dele, existe também o chamado sócio participante. Esse sócio participante, ele não aparece. Por isso que ele também é chamado de oculto. Ele tem direito de fiscalizar, ele participa nos lucros, mas ele não pode tomar parte nos negócios e nas relações com o terceiro. Só quem atua é o sócio ostensivo, em seu nome e sob sua responsabilidade. Não existe aqui uma personalidade jurídica, um novo sujeito de direitos. É o próprio sócio ostensivo que atua. Assemelha-se a um contrato de investimento. Na verdade, é uma sociedade, mas onde um dos sócios é um investidor e o outro assume as obrigações e exerce em seu nome o objeto social. Ainda está nessa lâmina o artigo 1016 do Código Civil. E o artigo 1016 do Código Civil, ele traz uma outra regra importante que vocês que estão se preparando para o exame de ordem têm que saber para passar no exame de ordem, que é a regra da responsabilidade pessoal por ato ilícito. Responsabilidade pessoal subjetiva. Nós falamos no início desta aula sobre a desconsideração da personalidade jurídica. Pois bem, existe uma falsa ideia, uma ideia errada, uma ideia que se generalizou e que não é verdadeira, de que quando um sócio responde por uma obrigação, quando um administrador responde por uma obrigação, é a desconsideração da personalidade jurídica. Como se só existisse a desconsideração da personalidade jurídica no nosso ordenamento jurídico. Isso é falso, isso é errado. O que eu quero dizer para vocês é que o ordenamento jurídico, há muito tempo, dispõe de normas para coibir a prática de atos ilícitos, a prática de atos com violação à lei. Toda vez que o sujeito viola a lei, toda vez que ele age contrariamente ao ordenamento jurídico, contrariamente ao contrato social ou estatuto,
ele está chamando para si uma responsabilidade pessoal por ato ilícito. Vocês que estão estudando também responsabilidade civil, se assemelha muito à regra de responsabilidade civil. Violação a um dever jurídico pré-existente. Dano. Nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano. Responsabilidade pessoal subjetiva. É uma regra de responsabilidade dentro do direito empresarial. Eu não preciso da desconsideração para atribuir responsabilidade a quem praticou um ilícito. A desconsideração da personalidade jurídica é a última ratio, é o último mecanismo, quando os demais remédios forem insuficientes. Quando eu não conseguir chegar no administrador ou no sócio. Quando eu tiver, por exemplo, um ato aparentemente lícito para alcançar um fim ilícito. Aí a desconsideração vai atuar. Quando eu tenho um ato ilícito, um ato culposo ou doloso, uma violação à lei, ao estatuto e um dano, eu vou aplicar a regra da responsabilidade pessoal subjetiva. Responsabilidade pessoal dos administradores. Os administradores respondem pessoalmente pelos danos decorrentes de atos praticados com dolo ou culpa, né? Responde perante terceiros e perante a sociedade, no exercício das suas funções. Tem a regra do 1016, tem a regra do 1080 que fala dos sócios. Sócios respondem ilimitadamente pelas deliberações contrárias à lei. Na lei das SAs tem o artigo 158, no Código Tributário Nacional tem o artigo 135, especialmente o inciso 3º, ou seja, uma série de regras pertinentes à responsabilidade pessoal subjetiva por violação à lei, ao estatuto, pela prática de atos culposos ou dolosos. Levem com vocês 993, que fala da sociedade em conta de participação, ou seja, tem dois tipos societários sem personalidade jurídica, a sociedade em comum e a em conta de participação. Depois o código entra na sociedade simples e essa regra de responsabilidade do 1016 está especificamente nas normas da sociedade simples, que se aplicam subsidiariamente aos demais tipos societários. Então, uma regra importante que vocês têm que saber e têm que conhecer. Indo adiante, nós vamos agora para outros dois artigos, os artigos 1028 e 1029 do Código Civil. O que dizem os artigos 1028 e 1029 do Código Civil? Eles trazem duas regras interessantes e importantes que podem eventualmente ser cobradas de vocês no exame de ordem. A regra do 1028, ela trata da morte do sócio. Qual é a solução legal para uma sociedade quando um sócio falece? Ora, as sociedades reguladas no Código Civil, sociedade simples, a sociedade limitada, são tipos societários ditos de pessoas. Sociedades de pessoas. Onde há uma relação, uma chamada factio societatis, né? Com permissão ao professor Erasmo Valadão, que sustenta que a affectio não existe, mas para fim do exame de ordem, né, não há nenhum problema em se falar em affectio societatis. Nas sociedades de pessoas, há essa pessoalidade, as características, as qualidades do sócio são importantes. Daí que o 1028, respeitando isso, diz que, em caso de morte de sócio, liquidar-se-á a sua cota. Ou seja, os demais sócios não são obrigados a continuar a sociedade com os herdeiros do sócio falecido. Se eu sou sócio da Ana, da Bianca, do Carlos, é porque eu gosto deles, é porque eu confio neles, é porque eu sei que eles são honestos, são trabalhadores, né? Eu não sou obrigado a ser sócio do Júnior. O Júnior não é tão inteligente quanto seus pais. O Júnior não tem a mesma afinidade comigo. O Júnior não entende nada do negócio. Então, numa sociedade de pessoas, a solução adequada, a solução legal é, em caso de morte de sócio, liquidar-se-á a sua cota. Ah, professor,
mas se o contrato social prevê diferente. Bom, se o pai do Júnior, se a mãe do Júnior foi inteligente o suficiente para convencer os demais sócios a colocar uma cláusula no contrato que a sociedade continua com os herdeiros, então os demais sócios já deram o consentimento para continuar a sociedade com o Júnior. Depois tem os incisos no 1028, dissolve, liquidar-se-á a sua cota, liquidar-se-á a sua cota, salvo se for negociada a dissolução da sociedade, se for negociado o ingresso terceiro, bom, aí cabe uma série de situações no salvo, mas a regra legal é liquidar-se-á a sua cota. Ainda, eu coloquei na lâmina o artigo 1029, que fala do direito de retirada do sócio. Numa sociedade de pessoas, numa sociedade onde há essa afinidade, onde essas características pessoais são importantes, o sócio, ele pode retirar-se da sociedade a qualquer tempo, mediante notificação aos demais sócios com antecedência mínima de 60 dias. Então, o sócio que não deseja mais permanecer numa sociedade, ele se retira. É livre esse direito de retirada, quando a sociedade é contratada por prazo indeterminado. Se ela for contratada por prazo determinado, tem que esperar o prazo contratado. Mas se a sociedade, como normalmente são contratadas por prazo indeterminado, se a sociedade foi contratada por prazo indeterminado, o sócio pode a qualquer momento, mediante notificação aos demais sócios, retirar-se da sociedade. Ao retirar-se da sociedade, vai existir uma obrigação de ser levantado um balanço patrimonial e a cota liquidada será paga em dinheiro no prazo de até 90 dias. É o que diz o artigo 1031 do Código. Então o sócio se retira, notifica os demais sócios, levanta-se um balanço patrimonial e a cota liquidada será paga em dinheiro. A sociedade vai devolver o valor que o sócio contribuiu. Se eu contribuir com 60% do capital, vou receber 60% de volta. Se eu contribuir com 30%, vou receber 30%. E eu vou ver se eu vou receber mais ou menos do que o valor que eu contribuí, se a sociedade estiver dando lucro ou prejuízo, conforme a situação patrimonial dessa sociedade. Notem, estou falando aqui do direito de retirada. O sócio se retira da sociedade. É uma saída voluntária da sociedade. O sócio voluntariamente pede para sair. É diferente de exclusão. Exclusão é quando o sócio é saído da sociedade. É aquela saída involuntária, quando ele é chutado da sociedade, né? Para que um sócio possa ser excluído da sociedade, sempre com justa causa. Pode ser uma exclusão judicial, quando diz o 1030, inclusive incapacidade superveniente, né? Falta grave ou incapacidade superveniente, ou a exclusão pode ser extrajudicial, quando houver a prática de atos de negável gravidade que coloquem em risco a continuidade da empresa, desde que previsto no contrato a exclusão por justa causa. Para aplicar o 1085 tem que ter uma cláusula contratual permitindo a exclusão por justa causa. Então, uma coisa é a retirada, que está no 1029. Outra coisa é a exclusão, que está no 1030 e que está lá no 1085 também. Levem com vocês, senhores, olha quantos artigos importantes que nós estamos trabalhando em matéria de direito empresarial. Quantos lembretes, olha que revisão importante, né? Vocês conseguirem aqui ganhar 1, 2, 3 questões de empresarial, vou ficar extremamente satisfeito. Vamos avançar então, que ainda temos outros artigos pela frente. E eu coloquei agora a sociedade, o 1039 do Código Civil e o 1052 do Código Civil. O 1039 do Código Civil, ele fala da sociedade em nome coletivo. Sociedade em nome coletivo, senhores, é um outro tipo societário regulado aí no Código. Com todo respeito, é um tipo absolutamente inútil, que não tem nenhuma serventia e foi muito criticado por ter sido mantido no Código Civil, porque ele realmente não é utilizado na prática. Porém, quem vai fazer um exame de ordem tem que saber, tem que conhecer a sociedade em nome coletivo. Por quê? Porque cai na prova, porque vai ser cobrado de vocês. É um tipo que não existe na prática. A sorte é
que não precisa se saber muita coisa de sociedade em nome coletivo. Eu vou fazer breves comentários aí sobre o 1039, fazer duas observações, e com essas observações vocês vão estar municiados para enfrentar qualquer questão sobre sociedade em nome coletivo. O que eu tenho para dizer para vocês? A sociedade em nome coletivo só pode ter sócios pessoas físicas. Somente pessoas físicas, pessoas naturais, podem ser sócios de uma sociedade em nome coletivo. Essa é a primeira observação. Segunda observação: todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Segunda observação: todos respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Terceira observação: os administradores devem ser exclusivamente sócios. Sabendo isso, vocês respondem qualquer questão de sociedade coletivo. Somente pessoas físicas podem ser sócios. Os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações e os administradores devem ser necessariamente sócios. Dito isso, nós passamos a um outro tipo societário, esse sim um tipo mais importante, esse sim um tipo mais cobrado, que é a LTDA, a Sociedade Limitada. E eu não tenho dúvidas em afirmar que é o tipo societário mais adotado na prática empresarial brasileira, sociedade limitada. E quem diz isso são as estatísticas do DNRC, agora do DREI, né? Que apontam que a LTDA é de fato o tipo mais adotado na prática empresarial brasileira. O que diz o artigo 1052 do Código Civil? Na sociedade limitada, a responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Na sociedade limitada, a responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Ou seja, a responsabilidade de um sócio numa LTDA é limitada ao valor que ele contribuiu. Porém, todos os sócios são avalistas, todos se comprometem, todos garantem que o valor que foi declarado no contrato vai ser efetivamente integralizado. Todos os sócios respondem pelas contribuições dos demais. Se todo mundo, um declarou que ia contribuir 100, outro declarou que ia contribuir 50, outro declarou que ia contribuir 20, outro declarou que ia contribuir 10. Se essas contribuições foram feitas, resolvido. Não há mais responsabilidade solidária, porque o capital foi totalmente integralizado. Agora, enquanto não houver a integralização do capital, enquanto estiver faltando algum valor ingressar na sociedade, todos podem ser chamados a completar esse valor faltante. Ou seja, a responsabilidade solidária pela integralização do capital social. Dito isso, nós vamos passar para outros artigos, que agora são os artigos 1055 e os artigos 1057 do Código Civil. Artigo 1055. É importante até eu referir o caput do artigo 1055, porque esse caput às vezes aparece. Não é o foco aqui o caput, mas eu devo referir que o caput do 1055 diz que o capital social de uma limitada é dividido em cotas, podendo ser atribuída cotas de valor igual ou desigual, podendo ser atribuída uma ou mais a cada sócio. O que me interessa é a regra do parágrafo 1º do 1055, que diz que, pela exata estimação dos bens conferidos ao capital social, respondem todos os sócios pelo prazo de 5 anos contado do registro da sociedade. Ou seja, toda vez que for atribuído um bem a uma sociedade, um bem móvel, um bem imóvel, vai ser feita uma avaliação desse bem, não uma avaliação formal, mas vai ser atribuído um valor a esse bem. O bem vai ser recebido por um valor em dinheiro.
estou integralizando uma sala comercial no valor de 60 mil. Se essa sala não valeu 60 mil que foi declarado, os demais sócios respondem pelo valor faltante. Se eu integralizo um automóvel, declaro que o automóvel vale 50 mil, e se esse automóvel não vale aquele valor declarado, os demais sócios podem ser chamados a completar o valor faltante. O valor da diferença entre a avaliação, o valor que ele foi recebido, e o valor que ele efetivamente vale. Então essa responsabilidade pela exata estimação está consagrada no artigo 1055, parágrafo 1º. O parágrafo 2º do 1055 também traz uma regra importante, exclusiva das limitadas, que diz que é vedada a integralização que consiste em prestação de serviços. Já havia mencionado essa regra anteriormente. Ainda, nós temos a regra do 1057, que é um artigo bastante importante e que é cobrado com muita frequência em concursos em geral, inclusive no exame da OAB. E pode aparecer para vocês no dia 16. 1057 do Código Civil. O que diz o artigo 1057? Na omissão do contrato, o sócio pode ceder a sua cota a quem seja sócio, independentemente de audiência dos demais. Na omissão do contrato, o sócio pode ceder sua cota a quem seja sócio, independentemente de audiência ou anuência dos demais. Ou a terceiros, se não houver oposição de titulares de mais de 1/4 do capital social. O que significa isso? Não pode haver oposição de titulares de mais de 1/4 do capital social. Ou seja, se 25,01 se opor à cessão, se houver a oposição de 25,001, não sai a cessão das cotas para terceiro. Se 25% do capital manifestar oposição a essa cessão e os outros 75% forem favoráveis, a cessão acontece. Porque não pode haver oposição de titulares de mais de 1/4 do capital social. Então, para poder transferir a participação acionária para terceiros, para haver uma cessão de cotas para terceiros, é necessário que haja a anuência de 75% do capital social. Senhores, levem essa regra com vocês. Nós estamos trabalhando aqui com vários artigos, já mencionei muitos, todos eles importantes. Todos eles podem aparecer para vocês, mas esse artigo 1057, ele é muito importante. Saibam que cessão de cotas nas limitadas entre sócios é livre e para estranhos, para terceiros, depende da anuência, da concordância de 75% do capital social. Vamos adiante, temos outros artigos aqui para falar. 1142, 1144 e 1145. Esses artigos também são muito importantes. Eles tratam de uma matéria cada vez mais cobrada no exame de ordem, o estabelecimento empresarial. Estabelecimento empresarial é um complexo de bens organizados por empresário ou por sociedade empresária para o exercício da empresa. O 1142, o artigo 1142 do Código Civil, ele traz justamente o conceito de estabelecimento empresarial. Complexo de bens. Estabelecimento é um conjunto de bens utilizado pelo empresário. Bens materiais e imateriais. Bens tangíveis e intangíveis. Bens corpóreos e incorpóreos. Estabelecimento são os chamados bens de produção, os bens de produção. Estabelecimento é um objeto de direito. Estabelecimento é um instrumento da atividade do empresário. Instrumento da atividade do empresário. O estabelecimento, ele tem a natureza jurídica de uma universalidade de fato. O que significa isso? Um conjunto de bens singulares que, pertinentes à mesma pessoa, recebe uma destinação unitária. Então, o estabelecimento é esse conjunto de bens, esse complexo de bens, os chamados bens de produção, os meios pelo qual o empresário se vale
para exercer a sua atividade. Estabelecimento tem a natureza jurídica de bem móvel. Imóvel não integra a noção de estabelecimento empresarial. Então, estabelecimento é esse complexo de bens organizado por empresário ou por sociedade empresária para o exercício da empresa. E esse complexo de bens, o legislador estabelece regras específicas que vão incidir quando o empresário, por exemplo, arrendar ou alienar esse complexo de bens. Nós temos no 1144 e no 1145 do Código Civil as chamadas condições de eficácia para o trespasse do estabelecimento. Artigos 1144 e 1145 do Código Civil. O 1144 estabelece duas condições cumulativas. A eficácia da alienação dependerá do arquivamento ou da averbação do contrato no Registro Público de Empresas Mercantis e da publicação na imprensa oficial. Condições de eficácia cumulativa do artigo 1144. Averbação do contrato à margem da inscrição e publicação na imprensa oficial. O 1145 traz três condições alternativas. Se o alienante não restar em bens, então pode ser que ele seja solvente, pode ser que restem bens. Se o alienante não restar em bens, a eficácia da alienação dependerá do pagamento de todos os credores ou do consentimento destes, de modo expresso ou tácito, após devidamente notificados no prazo de 30 dias. Se ao alienante não restar em bens, a eficácia da alienação dependerá do pagamento de todos os credores ou do consentimento destes, de modo expresso ou tácito, após devidamente notificados. Então nós temos condições de eficácia para o trespasse, as cumulativas do 1144 e as alternativas do 1145. Ainda, como é que a banca da FGV vai tentar pegar vocês no dia do exame de ordem? Eles vão colocar assim: é nulo o trespasse se não for publicado o contrato na imprensa oficial. É anulável o trespasse se não for o instrumento averbado à margem do respectivo registro. É causa de anulação do trespasse se não houver o consentimento dos credores. É inválido o trespasse se não houver o pagamento dos credores. Errado, errado, errado. Lembrem dos três planos do negócio jurídico. Lembrem lá do Pontes de Miranda, do Marcos Bernardes de Mello. Plano da existência, plano da validade, plano da eficácia. Aqui, o 1144 e o 1145 falam das condições de eficácia. Ou seja, o contrato existe, o contrato é válido. Essas invalidades, nulidades, anulabilidades, elas residem no plano da validade, não no plano da eficácia. Portanto, se falarem que o contrato é inválido, é nulo, é anulação, é inanulável, fujam, porque está errado. O contrato existe, é válido, ele só não vai produzir efeitos se não forem observadas as condições do 1144 e do 1145. Ainda, outros artigos importantes, 1146 e 1147. Artigos 1146 e 1147 são dois artigos importantíssimos também em matéria de estabelecimento empresarial e direito empresarial. O que dizem esses artigos? O artigo 1146, ele trata da chamada sucessão empresarial, que é reconhecida quando há uma alienação de estabelecimento empresarial. Senhores, eu estou aqui para ajudá-los a passar no exame de ordem. Tudo que eu estou falando aqui é importante. Esse artigo 1146 é mais importante. Então, vocês têm que ir para o exame sabendo, conhecendo, familiarizado com a redação do 1146, porque vai aparecer na prova para vocês. E aí eu vou dizer assim, eu avisei. O que diz o 1146? Que o adquirente do estabelecimento responde pelas dívidas anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizadas,
pelo prazo de 1 ano, contado dos vencidos da data da publicação e dos vincendos, contado do vencimento. Então, responde o adquirente do estabelecimento pelos débitos anteriores à transferência, ficando o devedor primitivo, ficando o alienante solidariamente responsável pelo prazo de 1 ano, quanto aos vencidos da data da publicação da transferência e dos vincendos da data do vencimento. Ok? Sucessão empresarial, responsabilidade do adquirente pelas dívidas anteriores à transferência. Essa sucessão também existe em relação aos débitos tributários e em relação aos débitos trabalhistas. Tributários, artigo 133 do CTN, trabalhistas, artigos 10 e 448 da CLT. E uma exceção à sucessão empresarial, ou seja, não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor quando o estabelecimento empresarial for adquirido no bojo de um processo de falência ou de recuperação judicial. Aí o estabelecimento vai ser adquirido livre de quaisquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor. Ainda, o 1147 fala da cláusula de não restabelecimento, cláusula de não concorrência. Salvo autorização expressa, o alienante não pode concorrer com o adquirente do estabelecimento pelo prazo de 5 anos. 5 anos. Então, o Código Civil, para evitar que haja uma frustração em relação à expectativa de rentabilidade do fundo de comércio que foi adquirido, o Código Civil expressamente determina que, salvo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente pelo prazo de 5 anos. Dito isso, nós vamos avançar porque ainda temos tempo e temos a necessidade de ver mais alguns artigos importantes em matéria de direito empresarial. E agora nós vamos para o 1158 do Código Civil e o 1166 do Código Civil. Esses artigos, eles tratam de um outro tema importante que pode aparecer para vocês, que é o nome empresarial. Nome empresarial. O que diz o artigo 1158? Especialmente o seu parágrafo 3º. Que os administradores que usarem a palavra, que utilizarem o nome empresarial com a omissão da palavra limitada, eles vão ter a sua responsabilidade ilimitada. Os administradores que empregarem a firma com a omissão da palavra limitada, eles vão responder de maneira ilimitada pelas obrigações contraídas. Ou seja, aos administradores que usam o nome empresarial, que usam a firma da limitada, eles não podem omitir a expressão LTDA, por extenso abreviado no final, sob pena de responderem ilimitadamente. É uma regra importante, interessante, é uma regra específica e que às vezes aparece em concursos, em exames e pode aparecer inclusive no exame de ordem. Já o 1166 traz uma outra regra importante e interessante a respeito de nome empresarial, no que se refere à proteção a esse nome. O nome empresarial, uma vez registrado o ato constitutivo de uma sociedade ou o registro de um empresário individual, o nome empresarial passa a ser protegido. O empresário passa a ter o direito de uso exclusivo do nome. Mas esse direito de uso exclusivo, ele é protegido nos limites do Estado. As juntas comerciais são órgãos estaduais. Então, o nome empresarial ele é protegido nos limites do Estado. Nada impede que em outra unidade da federação haja um outro empresário utilizando o mesmo nome. Então, podem 2 empresários atuar com o mesmo nome em unidades da federação diferentes, porque o nome empresarial é protegido no âmbito regional, no âmbito estadual, certo? O empresário pode requerer a extensão dessa proteção, mas ele vai ter que pagar por isso para estender essa proteção. A regra é
que o nome empresarial é protegido nos limites do Estado. Nome identifica o sujeito, o empresário ou a sociedade empresária. Já nós temos um outro instituto que é a marca. A marca que identifica um produto ou um serviço, essa sim é protegida nacionalmente, porque o órgão onde se registra a marca é o INPI. Aí nós temos lá a Lei 9279, que trata da propriedade industrial, registro de marca. Aí sim, a marca é protegida nacionalmente, a marca que identifica um produto ou um serviço. O nome que é protegido pela inscrição na junta é protegido no âmbito estadual, ok? É uma outra regra importante que eu tinha que mencionar para vocês. Dito isso, nós vamos avançar falando agora de 2 artigos em matéria de títulos de crédito. Quais são esses artigos? O artigo 887, nós vamos falar ainda do 900 e do 920 do Código Civil. O que dizem esses artigos? O artigo 887, ele fala do conceito de título de crédito. Título de crédito é o documento necessário para o exercício do direito literal e autônomo nele contido. O César Vivante, que é um ilustre jurista italiano, que se dedicou ao estudo do direito empresarial, o Vivante cunhou esse conceito de título de crédito, documento necessário para o exercício do direito literal e autônomo nele mencionado. O Código Civil fala que é o documento necessário para o exercício do direito literal e autônomo nele contido. Deste conceito, nós conseguimos extrair os princípios da disciplina de títulos de crédito. Princípios que são importantíssimos para essa disciplina. Cartularidade, literalidade e autonomia. Sendo que a autonomia se desdobra em abstração e inoponibilidade das exceções pessoais. Cartularidade, documento necessário, ou seja, é preciso estar na posse do documento. O direito se incorpora ao documento. Para exercer um direito, o titular deve estar na posse do documento original. Um direito incorporado a um título de crédito, ele só pode ser exercido na medida em que eu estiver na posse do documento original. Literalidade, vale aquilo que está escrito. Toda medida, toda extensão, toda intensidade de um direito reconhecido em um título de crédito, ela é dada expressamente no título, pela literalidade. Quem deve, quanto deve, para quem deve, quando vai ser feito o pagamento, aonde vai ser feito o pagamento. Todas essas informações vão estar expressas no título. Tudo que é importante, quem deve, quem é o credor, quanto deve, quando vai ser feito o pagamento, aonde vai ser feito o pagamento, todas essas informações vão estar contidas expressamente no título. Tudo que é importante está lá. A extensão e a intensidade da obrigação. Literalidade. Autonomia. Autonomia. O título pode conter várias obrigações. No mesmo título, várias obrigações. Cada uma dessas obrigações, ela é independentemente das demais, ou independente das demais. As obrigações, elas são autônomas. Uma obrigação eventualmente nula ou anulável não contamina as demais. A obrigação de um avalista, se ele não tinha discernimento, não podia contrair aquela obrigação, não vai contaminar a obrigação do avalizado. Se daqui a pouco numa cadeia de endossos, um dos endossos foi dado mediante coação, com uma arma apontada na cabeça, a invalidade dessa obrigação não contamina as demais. Isso se chama de autonomia das obrigações. Ainda, essa autonomia se desdobra em 2 subprincípios. A chamada abstração e a inoponibilidade das exceções pessoais. Abstração,
o título se desvincula do negócio jurídico que lhe deu causa. O título se desvincula do negócio jurídico subjacente, da relação de direito material. O título vale por si só. Direito literal e autônomo, direito que independe do negócio jurídico subjacente, obrigações que são independentes entre si. Esse é o conteúdo da abstração. E também inoponibilidade das exceções pessoais. Não pode o devedor do título alegar perante um terceiro de boa-fé matérias de defesa que ele teria perante o credor originário. Todos esses princípios extraídos do conceito do artigo 887. Eu devo dizer para vocês que esses artigos eles não são absolutos, eles são relativos, eles podem ser ponderados, eles podem não estar presentes com a mesma intensidade. Por exemplo, se nós falarmos de cartularidade, existe uma exceção à cartularidade, a chamada duplicata eletrônica, a chamada duplicata escritural, duplicata virtual, que não existe fisicamente, que não existe concretamente, não existe materialmente. Ela só existe em meio magnético, não existe fisicamente o documento. Seria uma exceção à cartularidade. Então, muito cuidado se aparecer uma questão falando de princípios, com aquelas expressões, com aqueles advérbios. Nunca, jamais, sempre. Cuidado, cuidado. Por quê? Porque pode sim haver uma relativização, pode haver uma ponderação. Esses princípios, eles são importantes, mas eles podem aparecer com uma menor intensidade, eles podem aparecer relativizados ou atenuados num determinado contexto, numa determinada circunstância. Ainda, artigos 900 e 920, aval e endosso posteriores ao vencimento. O aval e o endosso posteriores ao vencimento, chamado de endosso póstumo ou aval póstumo posterior ao vencimento, produz os mesmos efeitos do que aqueles dados anterior ao vencimento. Regra expressa do artigo 900 e regra expressa do artigo 920. Ainda, senhores, dentro do tempo que nós temos aqui, eu separei as lâminas de matérias de falências. Eu realmente não vou me deter nesses artigos. Eu vou apenas passar as lâminas para que vocês saibam e leiam esses artigos. Fica de tema de casa essa revisão. Dentro do tempo que nós dispunhamos aqui, eu separei o que eu tinha para falar e eu já disse, sobre a parte geral, sobre títulos de crédito, estabelecimentos, sociedades, e eu separei esses artigos de falência para que vocês consultem, para que vocês leiam quais são os artigos de falência que, se eu fosse vocês, eu leria, se eu estivesse me preparando para o exame de ordem. Artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, artigo 6º, artigo 47, artigo 49, artigo 75, artigo 76, 83, 84, artigo 99, artigo 100, todos eles da Lei 11.101, artigo 129 e artigo 140. Se puderem, senhores, leiam esses artigos. São dicas valiosas, basta ler, basta se familiarizar, porque na prova, no exame de ordem, os artigos eles vão ser cobrados na sua literalidade. Muitas vezes na sua literalidade, especialmente numa primeira etapa. Então nós fizemos, nessa aula de revisão, um sobrevoo panorâmico, falando de principais temas relacionados ao direito empresarial. Vimos muitos artigos, sabíamos que não poderíamos ver tudo, então separamos esses artigos de falência para que vocês fiquem aí de tema de casa, de estudo, consultem, leiam, vão nesses artigos porque vai valer a pena. Se vocês estão comprometidos com o sucesso de vocês, se vocês estão comprometidos com a aprovação de vocês, e eu tenho certeza que vocês estão, porque vocês estão assistindo essa aula, né? Então vocês estão realmente com essa vontade, com essa gana de passar, leiam esses artigos da Lei de Falência. Para finalizar, eu não poderia deixar
de dizer que no dia da prova façam com muita atenção, leiam com muita calma, cuidado para não se atrapalhar no tempo, mas leiam com muita calma os enunciados, façam muito concentrados a prova, com muita atenção. Desejo a todos sucesso no exame de ordem do dia 16. Estou torcendo por vocês. Continuem estudando, fiquem conosco e muito obrigado.